Fala pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um Unicast, nosso podcast universitário. Bom, e no episódio de hoje eu estou aqui com o professor Cleiton Nolasso. Professor, se apresenta aí pro pessoal, pode ficar à vontade. Boa tarde, né? Então, como você me apresentou, eu sou o professor Cleiton Nolasco. Atualmente eu leciono na disciplina de prótese do curso de odontologia. Sou aqui da casa, né? Então, assim, é um prazer grande estar aqui participando desse momento com vocês. E vamos para frente, vamos ver como é que vai ser essa conversa aí com vocês Show, hoje. excelente. Bom, e eu, seu apresentador, professor Leonardo Bandeira, coordenador ali do Núcleo de Educação à Distância, já me conhecem aí de longa data. Bom, professor, e eu fiquei sabendo que você é dentista, né? Vamos de novo, vamos de novo, então. Não. É assim que a gente faz, é assim que a gente faz aqui. Tá, vamos lá, vamos de Professor, novo. o nosso grande objetivo aqui é conversar um pouco sobre a sua carreira, com o objetivo de inspirar os nossos alunos, né, que desejam, que almejam seguir essa carreira, e também falar um pouco sobre o seu dia a dia como professor, né, como é que o senhor consegue dar conta aí, de se desdobrar, né, entre a docência e a sua profissão. É, e como é que o senhor decidiu, né, pela odontologia? A odontologia, ela apareceu como na sua vida? Então, como você falou, né? Eu sou dentista. É legal lembrar disso. E eu estou aqui na casa já desde 2016, né? Foi quando eu formei. Uhum. E aí a gente já começou a atuar na área de odontologia. E desde então eu sempre tive muita vontade de dar aula e tal. E eu sempre tive uma relação boa com os professores. E Uhum. aí, de um tempo para cá, a gente entrou aqui no curso como docente e a gente se mantém. Como que funciona aí a questão da minha carreira, né? Formei em 2016, né? Entrei aqui em 2011, salvo engano. Já fazia parte da odontologia, da Uninorte como acadêmico de outros cursos, Né? né? Fiz biologia, Lecionou. fiz Ah, biologia aqui, legal, fazia legal. biologia, fiz 3 anos, 3 anos. E aí depois saí da faculdade, fui para medicina veterinária em outra instituição. E aí depois retornei para odontologia em 2011 como acadêmico, né? E aí nesse período, passei 5 anos durante o curso. E aí depois que eu formei, já fui para a parte de consultório, né? Então atuei em diversos âmbitos, Sistema S, inclusive atuo ainda hoje no SESC Senat. Trabalhei no SESC, trabalhei na prefeitura do município de Plar de Castro, trabalhei em Feijó, trabalhei em Trauacá, trabalhei em Sena Madureira, Nossa. né? Então assim, é uma ampla história já na odontologia, né? Na docência eu tô desde 2021, né? Entrei aqui em 2021, no meio da pandemia, foi uma época bem difícil, né? Sim. Entrei naquela parte do momento híbrido ali, né? Era bem complicado. Às vezes saía na rua, encontrava com um aluno, o aluno sabia quem você não sabia quem era o aluno porque você não conhecia, né? E foi um desafio grande, né? Entrar nesse momento de pandemia, mas também foi muito satisfatório. Por quê? Porque eu comecei a dar aula com professores que foram meus professores durante a Uhum. graduação. Então, assim, para mim foi uma felicidade grande, né? Durante a graduação, eu sempre gostei muito dessa parte de compartilhar conhecimento, né? Eu acho legal, às vezes as pessoas me perguntam, sempre teve vontade de dar aula? Eu falei, não tive, mas durante a graduação eu meio que me encontrei, né? Às vezes eu sentava com os colegas que tinham mais dificuldade, e aí eu vinha de uma, como que eu posso falar, de uma família que não tinha tanto recurso, e aí Uhum. eu dava aula para aquela galera, em troca eles me davam alguma coisa financeiramente para me ajudar. E Legal. assim, era legal porque a gente aprendia, né? E da mesma forma com que você ensinava, né? E aí fiquei um tempão só no consultório, quando me surgiu a oportunidade, saiu o processo seletivo para dar aula aqui, eu digo, vou fazer, vamos ver como é que vai ser. E aí os professores me indicaram, né? Eu Uhum. concorri aí com alguns colegas. E aí sim, me saí bem e aí estamos aí na parte da docência até hoje, né? Então, você é egresso da Uninorte, né? Sim, sim, sim. Legal. Formei aqui em 2016, sou egresso, sou filho da casa e permaneço aqui até hoje, né? Qual é o teu maior desafio atualmente, assim, na sala de aula? Eu acredito que o maior desafio hoje é como que eu posso falar? Conciliar. Conciliar a parte dentista com a parte professor, né? Porque dentista, você tá ali no consultório, saiu, você resolveu. Uhum. E o professor não, você está na sala, você saiu, ainda tem serviço em casa, Sala de aula é né? só uma parte, né? Sala de aula é só a parte fácil, inclusive. E Verdade. estar na clínica é só a parte mais fácil, né? Tem toda uma história atrás daquilo, né? Para você preparar a aula, preparar a prova, Uhum. né? Lidar com o aluno, que não é fácil,
né? A gente tem muito aluno, já nesses quase 4 anos de docência, a gente já conviveu aí com muita gente, de todos os tipos, de todos os pensamentos, né? De todas as formas. E é bem difícil, assim, essa parte de lidar com várias mentes, Uhum. né? Eu acho que esse é talvez o maior desafio. Você escolheu alguma especialização? Então, em 2018, eu concluí a especialização de prótese, que foi a especialização que eu entrei para dar aula aqui, né? Uhum. Sempre gostei muito dessa parte de prótese, né? Hoje eu estou fazendo uma segunda, que é a parte de Legal. implantodontia, estou quase concluindo. E aí toda essa parte de prótese com os meninos aí do 10º, do nono e do quinto, que é quando eles entram na parte de prótese lá na clínica. Né? Atuo com quase tudo dentro da odontologia. Acho que talvez hoje que eu não faça é ortodontia, que é a parte de aparelho. Mas a Uhum. gente acaba fazendo tudo. Tanto que tem disciplinas que são integradas, né? Uhum. Então a gente acaba sendo convocado ali para estar lecionando dessas disciplinas também. Mas a minha área de atuação é reabilitação oral, Legal. né? Seja a prótese como a implantodontia de forma integrada. Durante a graduação, você tinha uma certa dificuldade? Quais as Com matérias? prótese, eu sempre conto sobre como foi minha trajetória na prótese, né? A minha dupla de faculdade era um técnico em prótese. Ele era muito bom, o cara era excepcional. Então, se ele estiver até ouvindo a gente, ele vai ficar orgulhoso de eu falar isso dele. Eu aprendi muito com ele. Só que eu delegava muito as funções a ele. Então, Hum. como ele era bom, eu dizia, vou deixar ele fazer, porque eu não tenho tanto trato, então vou deixar ele fazer. Fui deixando, fui deixando, fui deixando. E aí eu formei. E aí, quando eu me vi de frente com o paciente, eu falei, caramba, e agora? Como que vai ser, né? Tô sozinho, não sei. E aí eu vi a necessidade de fazer uma especialização em prótese, né? E aí eu me desloquei até Rondônia, aqui numa instituição, posso falar o nome? Posso, né? É, ABO, não, não, instituição não. muito boa. E aí fiz o curso lá com eles, né? Durante 2 anos, formei em 2018, e aí já comecei a atuar de forma efetiva. Né? Tive uma certa dificuldade porque durante o momento que eu estava na especialização, eu já comecei a trabalhar no CSNAT no interior. No CSNAT não, no SESC, né? E lá eu não tinha consultório. Então eu atuava só na parte pública. E na Hum. pública você não tinha aquele serviço. Então ficou meio que oculto ali, escondido, adormecido. E aí quando foi 2021 que eu tive a oportunidade de entrar aqui na faculdade para ser professor de prótese, foi quando aflorou novamente, Legal. né, essa parte de prótese durante a minha experiência clínica mesmo. A tua transição, assim, da graduação para, né, para o mercado de trabalho, foi tranquila, né? Teve algum percalço? Foi bem tranquilo, né? Quando eu formei, eu sou do interior. Eu sou do Uhum. município de Plácio de Castro. Na Uhum. época, a minha família era bem conhecida lá. Então, antes de eu formar, o prefeito já me chamava, ó, forma aí que eu tô precisando de dentista aqui. Então, assim, formei no dia 25 de julho de 2016, quando foi dia 1º de agosto eu já estava trabalhando. Caraca. Então, foi bem, bem rápido, assim, né? Passei 2 anos na prefeitura lá, 2016 até perto de 2018. E foi muito tranquilo, né? O que foi difícil foi aquela questão da lida com pacientes de interior, né? O paciente do interior, ele não é igual aqui de Rio Branco. É um paciente que tem uma deficiência em saúde bucal muito grande. Então a Uhum. gente via coisas que a gente não via aqui, né? Encontrava crianças que precisavam perder todos os dentes, Nossa. sabe, descidos, não era fácil. Muitos idosos que chegavam sem próteses. Então, assim, era difícil essa parte de lidar com os pacientes do interior, mas muito gratificante, né? Passei esses 2 anos lá e quando eu saí eu deixei Muito meu legado. aprendizado, né? Como eu sou filho da casa, eu voltei com aquela responsabilidade grande, né? Eita, e aí como é que vai ser agora, né? Sair daqui menino para ir para Rio Branco estudar e aí vou voltar agora como cirurgião dentista, como que vai ser? E no início foi difícil, né? Você tinha que criar confiança Uhum. da população mesmo da cidade, mas ao final dos 2 anos eu vi que consegui essa confiança. Tanto que hoje, se eu vou no interior e eu abro uma agenda, lá não falta. Nossa, que Né? legal. Então, assim, é bem, bem legal esse reconhecimento mesmo da população da cidade quando a gente A volta. realidade hoje, né? E assim, eu tô perguntando realmente curiosidade minha, né? Que é uma área diferente, né? Eu sou do Sim. direito, né? O pessoal que tá me assistindo é odonto, sou do direito. Minha formação vem de lá. Ir para o interior, né? Você sair um pouco da capital, enfim, seria uma recomendação, assim, para quem acaba, né, de se graduar. Eu Essa acredito. realidade ainda permanece? Sim, sim. Tanto que tem uma egressa nossa que ela passou no concurso, né, do estado lá para minha cidade, né? Talvez se ela estiver assistindo aí ela vai saber que eu tô falando dela. E ela tá se dando muito bem lá, né? Tá na parte do estado mesmo, com a parte de saúde bucal mesmo ali
efetivamente dentro de um hospital e está se dando muito bem, né? Já está montando talvez a questão de atender em consultório lá e se fidelizando naquela região. Então, assim, é bem legal. Principalmente por ela ser daqui indo para lá, né? Às vezes, quando você é da cidade, você não faz tanto efeito em cima da população, mas quando é alguém que vem de fora, acaba tendo essa chance maior e é bem mais bem visto, né? Interessante, interessante. Então tem mercado, né? Se o graduado aí ele tá buscando se alçar, buscando aí algum, né? Talvez olhar com uma nova perspectiva, considerar, né? Abrir um consultório no interior, talvez seja uma opção Sim, com viável, né? certeza, é De uma carreira. opção boa até, né? E assim, clínica popular também, a maioria, eu conheço muita gente aqui em Rio Uhum. Branco, conheço, né, são 8 anos já atuando na área, então conheço muita gente. Então, a maioria dos meus alunos, quando eles formam, eles já começam ali no grupo, professor, se eu souber de alguma coisa, só avisa aí que a gente está querendo trabalhar. E a maioria está trabalhando, né? A maioria está trabalhando e muitos trabalham comigo, né? Legal. Eu não tenho um consultório meu, eu presto serviço para uns 7 consultórios aqui em Rio Branco, né? Tanto na parte de endodontia, faço muita endo também, que é a parte canal, Uhum. e também muito na parte de reabilitação com implantes. E aí, assim, nesses consultórios, a maioria deles eu encontro com um aluno aqui, um aluno Legal. ali, né? E eu acho legal, porque eles veem a gente da mesma forma que eu vi os meus professores quando eu comecei a dar aula aqui, Uhum. né? Aquela satisfação foi muito, muito legal dar aula com professores meus da graduação. Hoje não estão mais com a gente aqui na faculdade, mas o legado ficou, né? Sim. E aprendi, continuei aprendendo com eles depois que eu entrei para dar aula. E hoje a gente passa o conhecimento da forma que eles passavam pra gente. Eu acho isso muito bacana. Ah, legal, legal. Eu acho muito interessante porque, principalmente conversar com profissionais de outras áreas, né? Eu falo muita gente com o pessoal do direito, né? E aí você percebe que é todo um mercado diferente, um mercado de trabalho diferente, que tem oportunidades próprias, né? Com perspectivas próprias. É bem interessante isso. Em sala de aula, você leciona muito para as turmas de décimo, de... Eu fico mais com o pessoal que está formando e tem uma Legal. disciplina que é ali no meio do curso, quinto e sexto, né? Mas a maioria é no final, né? Tanto que a gente sempre lembra dos professores mais que estão no final, né? E aí, desde que eu entrei, a gente até costuma brincar. Desde que eu entrei, eu tô formando aí já a minha 7ª turma. E dessas 7, eu fui nome de turma, eu fui paraninfo, eu fui, né, alguma coisa homenageado. Aí, o que que tu tem que a gente não tem? Mas é porque a gente tá ali no É verdade. final, então, Isso é verdade. é, Eu entrei, eu leciono só para lecionava, né, para primeiro, segundo período, terceiro, máximo quarto período, né? Eu acho que esse ano que foram lembrar de mim para convidar para festa. sim, mas a gente que tá ali no final é legal. Porque eles lembram mesmo da gente, né? É É o último verdade. contato, né? Então eu tô com eles, reabilitação, a gente tem do quinto até o 10º. Então eu tô com eles do quinto até o 10º, né? Mas não tô em nenhuma disciplina do começo. Então eles já chegam no quinto, ouvi falar do professor Cleiton, né? Alguns falam carinhosamente, professor Cleitinho, que é como eu sou conhecido lá na Odonto, né? Por ser bonzinho e por chamar na chincha quando é necessário, né? Então é legal Ah, essa show. conversa com os alunos e esse trato mesmo que a gente tem, né? Legal, legal. É, bom, professor, a gente está chegando finalmente, né, do nosso podcast, e eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para os seus alunos aí, até para quem está estudando, ou até mesmo quem está assistindo a gente, Que deseja, pensando né? em fazer vestibular para odontologia, né, seguir nessa área, né? Se você puder falar um pouco com eles, acho que seria Então, legal. eu vou falar olhando para ali, né, Pode, para eles pode me ficar à verem. vontade, pode ficar à vontade. Então, assim, o que eu tenho para falar para os meus alunos, para os meus antigos alunos que hoje são colegas e para aqueles que talvez desejam entrar, né, no curso de odontologia, é que a odontologia ela é fascinante, né? Ela é apaixonante. Eu falo isso porque eu me apaixonei pela odontologia, né? Passei por 2 cursos, gostava dos dois, não julgo, era feliz, mas quando eu entrei na odontologia, realmente eu vi que era algo que me escolheu, não foi nem eu que Legal. escolhi a odontologia, eu fui escolhido por ela, né? E assim, mercado sempre tem lugares para trabalhar. Se não tiver na área de assistência, mas se na área da docência, então não vai faltar, né? Desde que você seja um bom profissional, né? Igual eu sempre falo aos meus alunos, sempre olhe para o paciente como se ele fosse o amor da vida de vocês, né? Porque ele é o amor da vida de alguém. E aí você olhando para ele como o amor da vida de vocês, você vai tratar ele como você queria ser tratado. E esse reconhecimento que a gente tem, principalmente aqui na clínica, é fascinante, né? De a gente ver ali, eu dou aula de prótese total.
Próximo total, a maioria dos pacientes são idosos, são pessoas que elas são carrancudas, mas elas têm necessidade de carinho, de afeto. E aí, quando a gente consegue entregar uma reabilitação para um paciente desse, é super gratificante, né? Eles te agradecem, eles trazem mimos, né? Isso é muito legal. Então, assim, aos que estão formando agora, eu só desejo sucesso. Aos que já formaram, eu desejo mais sucesso. E aos que estão vindo, eu desejo força. Força para alcançar o sucesso. E é isso. Legal, show. Excelente. Professor, muito obrigado, viu? Comparecer aqui no nosso Unicast. O senhor está convidado, tá? Mais vezes, a gente vai certamente trazer o senhor aqui para falar com o dentista de verdade, não com alguém do direito, né? Fazendo pergunta aí de curioso. Falando, inclusive, sobre questões específicas, né? No curso de vocês, eu acho bem legal essa troca. E não deixe de acompanhar, né, o Unicast. Curte, compartilha. Se tiver alguma dúvida, né? Alguma pergunta, professor, pode ficar à vontade. Colocar aí na seção de comentários aqui abaixo que a gente repassa lá pro professor. Ele vai ter o maior prazer de responder, tenho certeza. E é isso, pessoal. Até a próxima e muito obrigado. Obrigado, até mais.